a teleaula 3, né, de probabilidade estatística. Deixa eu só abrir o slide aqui para dar um apanhado geral para vocês sobre a aula. Então, essa teleaula 3, a gente começou a entrar na probabilidade, né? A usar estatística também. Só que aí, a gente usando a estatística, a gente tem a capacidade de prever, de ter probabilidades de eventos acontecerem. Então, o que é muito importante para vocês aqui nessa aula? Já vou dando um apanhadozinho geral aqui rapidinho, que hoje o nosso tempo é meio corrido. Vocês precisam saber exatamente o que é um espaço amostral, entendeu? O que caracteriza um espaço amostral. Então, a gente tem no espaço amostral, a gente tem os experimentos aleatórios, que eles são experimentos que não podem ser previstos. Por isso que eles são chamados de aleatórios. Se vocês fizerem esse experimento, esse evento, quantas vezes forem, todas as vezes vocês vão ter um resultado aleatório. Não um resultado diferente, mas sim aleatório. Ou seja, você não tem como prever. Você tem como mostrar qual é a probabilidade daquilo acontecer. Mas prever qual vai ser o acontecimento em si, isso não tem jeito. O nosso espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis do experimento aleatório. Justamente aquela questão que é sempre usada, né? Ou dos dados ou da cara e coroa. Qual é o espaço amostral? Por exemplo, num jogo de cara e coroa, o nosso espaço amostral é justamente os elementos, o que pode dar. Ou seja, se eu estiver lançando uma única moeda por vez, o meu espaço amostral vai ser cara ou coroa. Se eu estiver lançando um dado de cada vez, o meu espaço amostral vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são justamente os números que podem estar com a face voltada para cima na hora que a gente faz o lançamento de um dado. O nosso evento é um acontecimento, evento ou acontecimento, é o que ele ocorre dentro do espaço amostral. E aí é justamente onde a gente quer saber, por exemplo, eu quero saber qual é a probabilidade de dar cara. Então, o nosso evento vai ser cara. E aí a gente calcula a partir disso. Então, é interessante saber justamente essa diferença entre espaço amostral, evento ou acontecimento, para vocês. Na hora de montar, muita gente me procurou e realmente o que é um pouco mais complexo é entender o que a questão está pedindo. Porque às vezes o enunciado traz alguns dados que vocês, se não pegar esses dados, vocês não conseguem resolver a questão. Ele fala sobre a classificação dos eventos. Evento simples é onde um único subconjunto vai estar. Um evento certo é aquele, por exemplo, evento simples. Num dado seria o 1. Por exemplo, quero saber qual a probabilidade de sair o número 1. Esse é um evento simples. O evento certo, continuando no dado, eu quero saber qual é a probabilidade de dar 1, 2, 3, 4 ou 5. Essa probabilidade vai ser 100%. Então, esse evento é um evento certo. Um evento impossível é o contrário. Num dado, qual é a probabilidade de sair o número 7? Nenhuma, é zero, porque é impossível. Um evento união é quando a gente tem a união de dois eventos. Um evento interseção é quando a gente tem dois conjuntos de eventos e eles possuem valores que são iguais entre si. Por exemplo, eu quero saber, quando eu jogo um dado, eu quero saber qual a probabilidade de dar números pares menores que 4 e números pares maiores que 4. Eu vou ter o 4 nos dois eventos, maiores ou igual a 4 e menores ou igual a 4. Eu vou ter o 4 nos dois eventos. Então, a gente tem um evento de interseção. Um evento mutuamente exclusivo é quando os eventos eles se excluem, eles não possuem termos em comum, nem em união, nem em interseção. E os eventos complementares é quando um evento complementa o outro. Então, ele dá o exemplo das moedas e os dados, e entra falando sobre a probabilidade. Probabilidade vai ser o número de casos favoráveis, e quando ele fala número de casos favoráveis, é o número de casos que você está querendo. Então, se eu quero saber qual é a probabilidade de dar 1,
num lançamento de um dado, o meu número de casos favoráveis é 1. E aí o número sobre o número de dados possíveis. Resultados possíveis seria o número de elementos do nosso conjunto, do nosso espaço amostral. Então, 1 sobre 6. É simples assim no começo. A gente tem eventos que a probabilidade de quando você tem A interseção com U, e aí a gente usa essa fórmula. E o que isso quer dizer? A probabilidade de A, ou seja, a união de dois eventos. Interseção não, perdão, união. Interseção é o contrário desse símbolo aqui, ó. Interseção entre dois eventos, A e U, vai ser a probabilidade de A acontecer mais a probabilidade de B acontecer menos a probabilidade de A interseção a B acontecer. Justamente porque, lembra daquela hora que eu falei, se a gente considerar a união de números pares menores que 4, menores ou igual a 4, e números pares maiores ou igual a 4. Eu vou ter o 4, eu não posso contar ele 2 vezes. E aí, por isso que a gente tem que diminuir essa interseção, ou seja, quando existem eventos que têm interseção entre os dados. Aqui ele fala sobre dar uma situação problema e tal. Distribuição de probabilidade. Aqui a gente já começa a fazer as distribuições, ou seja, a entender como funcionam as distribuições das nossas probabilidades nos nossos eventos. Notem que a gente sempre vai ter estatística, ou seja, coleta de dados, tratamento dos dados, aliado agora à probabilidade. Quando a gente tem o X maiúsculo, quer dizer que é o nosso evento. E o X minúsculo é o que a gente está procurando. Guardem isso na cabeça. Então, quando a gente tem o X maiúsculo, ele está falando do evento. Ele não está falando do que a gente quer, não. Esse X vai ser a variável aleatória. E o nosso Xzinho, o X minúsculo, ele vai ser o valor assumido por essa variável aleatória. Então, temos probabilidade, tipo de distribuição. Isso aqui eu aconselho. Acho que a aula não estava disponível ainda, mas aconselho vocês a assistirem a aula novamente para pegar justamente esse tipo de coisa. Mas o mais importante eu vou passando aqui para vocês. Distribuição de probabilidade binomial. Justamente, por que binomial? Porque ou é certo ou é errado, ou é 0 ou é 1. São duas possibilidades. Então, a gente trata de sucesso e fracasso. Lembrem-se que quando fala em sucesso ou quando fala em fracasso, ele está falando sobre o que você está querendo. Então, o sucesso não é porque deu certo, não. É porque é o que você está querendo. Vou dar um exemplo para clarear melhor. Por exemplo, eu tenho uma fábrica que produz peça automotiva e nessa fábrica ela tem lá algumas peças defeituosas. Acontece de ter peças defeituosas. Eu quero saber qual é a probabilidade de eu ter uma peça defeituosa em determinada amostragem, em determinada hora que eu tiro uma. O sucesso, nesse caso, para a gente, vai ser a probabilidade da peça defeituosa sair, entendeu? E o fracasso vai ser de ser a peça boa. Então, não confundam sucesso e fracasso, quando a gente está falando de distribuição binomial, com sucesso que deu certo, peça boa, por exemplo, e fracasso que deu errado, peça ruim. Não. Sucesso e fracasso estão ligados ao que você está, ao seu evento. Se o meu evento é peça ruim, quando eu consigo pegar uma peça ruim, eu tenho sucesso. Quando eu não consigo, eu tenho fracasso. Então, a gente tem essa fórmula aqui, essa fórmula aqui, para tratar desse assunto, que parece ser muito complicada, mas não é. E aí, essa fórmula aqui, o que é cada coisa? N é o número de tentativas, X é o número de sucessos em N tentativas. Então, eu quero pegar, em 1.000 peças, eu quero pegar 3 peças defeituosas. Então, o meu N vai ser 1.000 e o meu X vai ser 3. E aqui é só substituir. O P é o meu sucesso, certo? Deixa eu só ver aqui. Isso. O meu P é o sucesso das tentativas. Esse P, ou esse sucesso e esse fracasso, comumente vem dado no exercício. Entenderam? Ele é um dado que vocês conseguem no exercício. Lá no exercício que a gente vai resolver, vocês vão ver isso. Mas ele costuma ser um dado. O que não? Só que, pensem,
Quando eu estou tratando de probabilidade, ou é 0% de chance de acontecer, ou é 100% de chance de acontecer. 100% é o quê? 100 sobre 100. 100 dividido por 100 dá 1. Então, a minha probabilidade, ela vai sempre estar nesse intervalo, entre 0 e 1. Ou seja, entre 0% e 100%. Então, se eu tenho uma chance de sucesso de 30%, eu vou ter uma chance de fracasso de quantos por cento? Tanto quanto falte para completar 100. Então, se eu tenho 30% de sucesso, chance de sucesso, eu vou ter 70% de chance de fracasso. Então, o meu P é o meu sucesso em N tentativas e o meu Q é o fracasso em N tentativas. E o Q nada mais é do que 1 menos o sucesso. É basicamente isso. Ou sempre lembre-se, sucesso mais fracasso tem que ser igual a 1. Se você tem o fracasso, você é só substituir o fracasso pelo que você tem, você vai ter o sucesso, e o contrário também acontece. E o PX é a probabilidade de obter exatamente X sucessos em N alternativas, em N tentativas. Aqui se aplica o conceito de E ou. Se você tiver lá, eu quero saber qual é a probabilidade de eu pegar em 100 peças, de eu pegar 5 ou menos peças defeituosas. Você não vai fazer só o X valendo 5. Você tem que fazer o X valendo 5, o X valendo 4, o X valendo 3, o X valendo 2, X valendo 1 e o X valendo 0. E cada probabilidade dessa você vai somar depois, você vai achar o seu resultado final. Ou seja, quando eu substituo esse X por um único número, eu estou querendo falar que é exatamente aquela probabilidade aconteceu, aquele sucesso aconteceu. Quando eu tenho menos de 5, ou qual é a chance de acontecer de eu pegar 5 peças defeituosas ou nenhuma peça defeituosa, eu tenho que fazer essa fórmula todinha aqui em relação a 5, com x valendo 5, e essa fórmula todinha com x valendo 0. O n não vai mudar, o p não vai mudar e o q também não vai mudar, porque os dados já são referentes a esse processo produtivo, por exemplo. Tá. Então, aqui ele dá um exemplo, e aqui é a forma de resolução. Ó. Isso aqui é uma forma de resolução. Esse nx, entre parênteses, ele é um número binomial. Como que vocês resolvem isso aqui? Tem uma primeira forma. Qual é a primeira forma? Você usar isso aqui, ó. Você usar uma combinação numérica. Que seria o quê? Se eu tenho nx, o meu resultado disso aqui, o que vai sair daqui de dentro, vai ser n fatorial dividido por x fatorial vezes n menos x fatorial. Isso aqui na calculadora tem lá, vocês podem ver na calculadora de vocês, todo mundo na calculadora vai ter. O que é fatorial? Não sei se todo mundo se lembra disso. Fatorial é um número que é multiplicado. Por exemplo, o que é 6 fatorial? É 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O que é 2 fatorial? É 3 fatorial. É 3 vezes 2 vezes 1. O que é 1000 fatorial? É 1000 vezes 99 vezes 98 vezes 97 vezes 1. Então, fatorial, esse número fatorial quer dizer isso. E tem uma fórmula de resolver também através da calculadora, pelo menos na calculadora Cássio. Eu vou habilitar a minha câmera aqui e vou mostrar para vocês como é que faz. Olha só. Tá aqui a calculadora, né? E nessa calculadora aqui, a gente tem essa teclinha aqui, ó, NCR. Através dessa teclinha aqui, a gente consegue resolver. Por exemplo, se eu quero fazer, dentro do parênteses, 2 e 4, um número binomial. 2, 4. O que eu faço? Eu coloco 2, coloco NCR, 4. Vai dar erro por quê? Porque nunca o número de cima vai poder ser maior. Nunca o número de cima vai poder ser menor que o número de baixo, tá, gente? Então é o contrário. Seria 4 em cima e 2 embaixo. Então 4 NCR 2. Então eu tenho uma resposta. 6. Então é assim que usa.
utilizando essa função aqui, ó. Deixa eu fazer com a calculadora que vai ficar melhor. Essa função aqui, ó. NCR. Com isso aqui, é só jogar, ele vai dar assim. Isso aqui, ó, gravem esse número, 4C2. Deixa eu voltar Paulo, só para aqui informar agora. aí, tá meio ruim a imagem aí. Ah, é porque eu não sei porque... Mas a calculadora tá aí, NCR, pode procurar. É debaixo do alfa, perto do shift. Porque aí, a resposta seria... Deixa eu compartilhar aqui. Depois eu passo um link também para vocês verem qualquer coisa. Isso é muito bom, tá, gente? Isso aí é muito... Facilita pra caramba. É a mesma coisa que vocês tivessem, por exemplo, isso aqui, ó. Vou pegar o meu rascunho aqui. Fiz tanta coisa hoje que eu acabei esquecendo. Acho que eu coloquei... Ah, tá aqui. Isso. É isso aqui. Então, se vocês digitarem na calculadora 4 NCR 2 e derem igual, vai dar o resultado 6. Por quê? Porque isso aqui é igual a 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 4 menos 2 fatorial. Deixa eu só confirmar a forma, mas eu acho que é isso mesmo. 4 fatorial, 2 fatorial, 4 menos 2 fatorial. Esse 4 menos 2 fatorial que vai virar o quê? 2 fatorial. Não vai apagar, vai apagar, 2 fatorial. O que é isso aqui? Isso aqui é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dividido por 2 vezes 2. Porque é 2 vezes 1, né? 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1. Eu estou usando aqui... Deixa eu colocar o asterisco que vai ficar melhor. Não pode confundir. Então, o resultado disso aqui vai ser o quê? 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. 24 dividido por 2, 12. Dividido por 2 de novo, 6. Então, é basicamente isso. É o jeito de fazer, de resolver esses números binomiais. Quando a gente vê ela nessa função aqui. Que é justamente a função que está descrita aqui na nossa fórmula. Tá ok? Vocês podem fazer de um jeito ou de outro. Existem jeitos, por exemplo, quando eu preciso fazer, às vezes, e na calculadora você consegue fazer o fatorial também, tá, gente? É o shift e aí é o x asterisco. Aí você vai conseguir fazer o fatorial. Mas, por exemplo, se eu fizer 100 fatorial, a minha calculadora, por exemplo, ela dá erro. Então, se eu fosse precisar fazer uma função dessa aqui, onde o n vale 100 e o x vale, sei lá, 20, se eu for fazer por esse modo aqui de baixo, não vai dar certo, porque minha calculadora não vai aceitar. Então, eu tenho que usar o NCR. Mas vocês viram que é facinho de usar. Tá? Ele faz aqui e tal. Média. Variância de desvio padrão, se for preciso. Então, a média é o número de dados vezes o sucesso. A variância, o número de dados vezes sucesso vezes fracasso. Desvio padrão, o número de dados, sucesso vezes fracasso, raiz quadrada disso e tal. A distribuição de Poisson, ele fala também, já admite esse tipo de fórmula. A distribuição de Poisson a gente usa quando a gente tem intervalos, quando a gente tem médias em intervalos. Por exemplo, aquela questão que foi mandada hoje no grupo, não sei se todos viram, ou hoje ou ontem, não sei, que na Austrália tem um aeroporto que tem, em média, 3 pousos a cada 2 minutos. Isso aí é essa média aqui, ó. É esse lambda aqui, ó. Então, tem 3 pousos em 2 minutos. Qual é a probabilidade de você ter 2 pousos nos mesmos 2 minutos? Então, você usa, nesse caso, o nosso x vai ser 2, porque é o que eu quero saber. O nosso lambda
vai ser 3, que é a média que o próprio problema nos dá, e o resto aqui a gente tem. Então, esse E é o número de Euler, é um número especificado, na calculadora de vocês também tem, eu aconselho já dormir do ladinho dela. Nessa calculadora aqui, eu me perdi outro dia para achar, mas eu vou achar de novo, estou perdido de novo. Deixa eu ver. Aqui. É a função contrária do ln aí nessa calculadora aqui. Então, se você for colocar Shift e der igual, ele vai dar um número. Que é 2.71828182 e por aí vai. Então, o E, esse Ezinho aqui, ó, é como se fosse o π. É um número. Ele não é uma variável. Isso aqui é constante, é um número. Então, sempre que tiver esse E, já pensem que tem esse número na calculadora. Então, o problema não vai te dar o valor desse E aqui. Ó, requisição de Hitchcock ocorre, em média, 4 vezes por dia. Então, 4 vezes por dia é a média diária. Qual a probabilidade de sejam requisitados 6 itens em um dia? Então, a gente tem a média diária e ele pediu também um novo evento na mesma unidade de medida, vamos dizer, que é o dia. Ou seja, eu tenho 4 peças 4 vezes por dia e está me pedindo 6 vezes no único dia. Então, meu lambda T vai ser 4. Em alguns livros, vocês vão achar só lambda aqui, tá? Não vai achar lambda T, vai ser só lambda. E o X, que é o que eu quero saber, é 6. Então, eu jogo na fórmula e ele já vai me dar qual é a probabilidade de eu conseguir, de em um dia, terem 6 pedidos de peças numa empresa em que ocorre, em média, 4 vezes 4 pedidos por dia. Então, já vão se habituando a tentar entender o que as coisas estão dizendo. Ele fala de algoritmidade, fala de distribuição gaussiana, mas isso aqui ele não pede nos exercícios, só uma questão... Ah, não, ele pede sim. Deixa eu falar aqui para vocês isso aqui. A distribuição normal, que é chamada de distribuição normal. Vocês lembram do gráfico do coronavírus lá? Que eles todos falam, tem que achatar a curva, não sei o que lá. É justamente isso aqui, ó. Isso aqui é uma distribuição... ela é muito importante para uma distribuição contínua. Dá um exemplo aqui. A altura de uma determinada população, em geral, segue a distribuição normal. Ou seja, a gente tem isso tudo aqui, ó, onde esse gráfico está, é a nossa distribuição das alturas das populações, dependendo dos indivíduos. Então, todas as alturas estão aqui. Mas vocês notem que em um espaço determinado de tempo, um espaço determinado desse gráfico aqui, ó, a gente vai ter as maiores incidências disso. É a mesma coisa lá do coronavírus. Ele começa mais ou menos um crescimento exponencial, depois ele para, ele atinge um pico e volta. E essa área aqui, ó, onde está determinado o pico, é justamente onde se encontra a maior distribuição das coisas. E isso serve para quê? Para que a gente consiga, através de tabelas, descobrir probabilidades também. Então, a variável normal padronizada é justamente isso. A gente usa essa variável Z. Z é igual a X menos esse X aqui. Ele vai ser... Deixa eu só ver aqui no exercício aqui. Esse X é basicamente sempre assim. O X vai ser o que você quer saber. Esse Mi vai ser a média. E essa letra que eu não sei qual que é, não sei se é Rho, ela vai ser o nosso desvio padrão. Então, usando essa fórmula, o que a gente vai achar? Um número. Então, por exemplo, no exercício é assim. Os motores de um determinado carro, de uma determinada montadora, duram, em média, 150 mil quilômetros, com desvio padrão de 5 mil. Qual é a probabilidade de um motor rodar menos que 163 mil quilômetros? Então, a gente tem o X, 163 mil, o Mi, que é a média, 150 mil, o desvio padrão ele mesmo dá, que é 5 mil, e a gente vai achar um número Z.
Depois que a gente acha esse número Z, a gente vem para a tabela. Aí depois eu mostro para vocês como que funciona a tabela. A tabela é gigantesca, você acha qualquer número nela, com até 3 casas decimais. Mas aí lá no exercício eu mostro para vocês. Então é basicamente isso. A aula foi basicamente isso. Passei batido mais rápido, para a gente não perder muito tempo, eu resolvi uns exercícios com vocês, para vocês verem na prática a aplicação de alguns desses conceitos. Deixa eu abrir a atividade aqui. Não, isso aqui não. Beleza. Eu vou compartilhar com vocês de novo. Pessoal, tem alguma dúvida aí? Não, por enquanto nada. Beleza. Só algumas questões aí, que é aquele situação que eu te passei lá, mas eu já passei pro tutor lá. Isso, as questões que a gente está... Porque às vezes, assim, tem algumas questões que estão acontecendo que a gente está achando resultados diferentes com o que ele está indicando que é o correto. Algumas eu consegui resolver, mas outras não. Então é melhor entrar em contato com eles para... Às vezes é um erro, às vezes a questão tem algum erro. Mas aí a gente vai vendo de acordo com o tempo, e assim que você tiver a resposta, você passa para a gente também. Não, beleza. Deixa eu abrir aqui. Então, beleza, vamos lá. Questão 1. Uma pesquisa foi realizada com 200 pessoas. Primeiro dado já na primeira frase. 200 pessoas. Ou seja, o meu N vai ser 200. Mas vamos continuar lendo. A respeito da preferência de lugares para sair no final de semana. Como resultado da pesquisa, constatou-se que 60 pessoas preferem sair para jantar, 100 pessoas preferem sair para ir para o shopping e 40 pessoas preferem sair para ir para a balada. Escolhendo aleatoriamente uma pessoa dessa pesquisa, qual é a probabilidade dela preferir ir ao shopping ou sair para jantar? Então, eu vou fechar aqui e vou abrir o Word para fazer a resolução com vocês lá, que eu acho que é da forma que está ficando melhor. Então, eu tenho o meu N é igual a 200. Não sei se eu vou precisar, mas eu já vou deixar aqui. O meu N é igual a 200. Eu sei que eu vou chamar jantar, vou chamar de A. Então, 60 pessoas saem para jantar. O shopping, eu vou chamar de B. E ele me fala que 100 pessoas saem para o shopping. E a balada, eu vou chamar de C. E ele me fala que 40 pessoas saem para a balada. Ele quer saber qual é a probabilidade de eu pegando aleatoriamente uma pessoa dessas 200, qual é a probabilidade dela preferir ir ao shopping ou sair para jantar. Então, ir ao shopping ou sair para jantar. Por que eu deixei o ou maiúsculo? Porque isso é muito importante na hora de a gente resolver a nossa questão. Porque se eu estou falando que é ou ir no shopping ou jantar, vamos lá, se eu estivesse perguntando qual é a probabilidade de eu pegar uma pessoa que gosta de ir no shopping, ia ser um número X. Se eu falo, eu quero pegar, qual é a probabilidade de eu pegar uma pessoa que gosta de sair para jantar ou ir ao shopping? Essa probabilidade vai ser maior ou menor se eu pegasse só uma pessoa que gosta só de jantar? Maior, vocês concordam comigo? É mais fácil eu pegar uma pessoa que gosta de ir no shopping ou uma pessoa que gosta de sair para jantar do que eu pegar uma pessoa que gosta de ir ao shopping. Então, esse ou indica que na hora que a gente achar as nossas probabilidades, a gente vai somar elas e não multiplicar. Mas vamos continuar. Então,
A minha probabilidade de pessoas que gostam de ir no shopping vai ser o quê? Vai ser igual ao número de pessoas que gostam, jantar, perdão, ao número de pessoas que gostam de sair para jantar, que é 60, dividido pelo número total, que é 200. 6 por 20, 3 décimos, é isso? Isso. É isso? Acho que é isso mesmo. Eu vou deixar em fração, gente, porque depois a gente vai ter que somar isso, é melhor deixar em fração. É isso aí, tá certo. Então, o meu PA, que é relacionado a pessoas que gostam de sair, a probabilidade de eu pegar uma pessoa que gosta de sair para jantar no meio dessas 200 pessoas é 3 décimos, ou 30%. Mas ele não quer só isso. Ele me falou que ele quer que gosta de sair para jantar ou ir para o shopping. Então, o meu P, shopping, que é a probabilidade de eu pegar uma pessoa que gosta de sair no shopping, segue a mesma linha. 100 pessoas gostam de sair para o shopping num espaço amostral de 200 pessoas. Então, aqui eu vou ter o quê? 1 sobre 2. E isso é lógico, né? Se eu tenho 200 pessoas, vamos pensar assim, sem fazer conta nenhuma, mas se eu tenho 200 pessoas e 100 dessas 200 gostam de sair para o shopping, na hora que eu pego aleatório qualquer uma, é 50% de chance dessa pessoa gostar de ir no shopping. Por quê? Porque metade das pessoas gostam de ir no shopping, do total. Como eu usei o ou aqui, o que eu tenho que fazer depois? Eu tenho que somar. Então, eu tenho que somar as minhas probabilidades. Deixa eu colocar o símbolozinho aqui, que seria o de união, né? Deixa eu ver se eu acho ele fácil aqui. Vou colocar o U mesmo. Então, isso aqui vai ser igual PA 3 décimos mais PB vai direto, meio. Isso aqui vai ser igual a 4/5. Então, qual é a probabilidade de eu ter de eu pegar uma pessoa que vai ou ao shopping ou vai sair para jantar? 4/5, que dá 80%. Então, o número 1 é basicamente isso. Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo, né? Não, aqui tá tranquilo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar isso aqui e mando para vocês depois. Show. Então, vamos para o próximo. Se vocês quisessem fazer de outra forma aqui, também teria como. O que vocês poderiam fazer? Vocês poderiam somar. Se eu sei que eu tenho 100 pessoas que gostam de sair para o shopping, 60 pessoas que gostam de sair para jantar, na verdade, a minha probabilidade de pegar esse conjunto de pessoas é 160 em 200. Fazendo assim, eu vou achar o mesmo resultado. Não tem problema. Mas assim é mais interessante, porque vocês entendem a questão do e do ou. Então, essa soma aqui, ó, é porque está escrito ou ali em cima. Aí não dá. Quando está escrito e,
nesse caso não seria aplicável, porque eu não teria como pegar uma pessoa, porque ele não fala isso aqui. Ele não... teria que pegar duas pessoas, uma que gosta de ir no shopping e uma que gosta de sair para jantar. Eu faria a probabilidade do mesmo jeito. Probabilidade de pessoas que gostam de ir no shopping, probabilidade de pessoas que gostam de sair para jantar. Só que ao invés de eu somar essas probabilidades, eu ia multiplicá-las. E aí, como eu estou tratando, voltando a falar, como eu estou tratando de probabilidade, então esse número, essa probabilidade vai variar de 0 a 100, de 0 a 1, né? De 0 a 100% ou de 0 a 1, uma multiplicação de números que estão nessa faixa de 0 a 1 sempre vai resultar um número menor. É a mesma coisa que você pensar, quanto que dá 10 vezes 0,5? Dá 5. A multiplicação não quer dizer que sempre que há uma multiplicação, o número será acrescido. Não. Quando a gente tem números de 0 a 1, 0,2, 0,5, 0,8, 4 sobre 5, que dá 0,8, você tem... quando você soma, você vai aumentar eles, e quando você multiplica, você vai diminuí-los. Só um adendo. Parou aqui, né? Vou passar agora. Então, a resposta aqui é 4/5. A questão 2. Há diversas distribuições de probabilidade, dentre elas a binomial. Com relação a essa distribuição de probabilidade, analise as seguintes afirmações. O nome binomial decorre da fórmula, pois ele apresenta o termo geral do desenvolvimento do binômio de Newton. Tá certo. Isso está lá, essa é a teoria, gente. Está lá na teoria. A distribuição binomial é adequada quando se consideram repetitivas provas de Bernoulli. Também, teoria. Só ler no livro. Uma das propriedades dos testes da probabilidade binomial é que existem N testes independentes idênticos repetidos. Também está certo. Que é justamente por isso que a gente pode fazer utilizar essa distribuição de probabilidade binomial. É porque você tem N testes independentes. Se eles fossem independentes, a gente não poderia utilizar. Então, todas as afirmativas estão corretas. Dessa aqui é a letra E. Questão de, infelizmente, um pouco de decoreba, né? Que é o que eu particularmente detesto. Vamos para a questão 3. Em uma linha de produção, a probabilidade de se obter uma peça defeituosa, sucesso, olha aqui o que eu falei aquela hora, ó. O sucesso é obter uma peça defeituosa. Então, viram que sucesso não quer dizer certo. Então, ele me deu que a probabilidade de se obter uma peça defeituosa é 0,2, ou seja, 20%. 0,2, então vai ser o meu P. O meu Q vai ser quanto? 0,8. Porque a soma de sucesso e fracasso não tem que dar 1? Se o meu sucesso é 0,2, o meu fracasso vai ser 0,8. Toma-se uma amostra de 10 peças. Então, o meu número de amostras, o meu N, é igual a 10, para serem inspecionadas. Qual a probabilidade de se obter? Letra A, uma peça defeituosa. Vou fechar aqui, vou abrir aqui e vamos desenvolver essa aqui. Essa aqui é a questão número 3. Então, pessoal, o que eu sempre falo, primeira coisa que vocês fazem, tem que fazer, separa os dados. Então, ele falou lá, lembra que eu falei que o sucesso e o fracasso usualmente são dados na questão? E ele deu, ó. A probabilidade de se obter uma peça defeituosa é 0,2. Então, o meu P minúsculo, que é o meu sucesso, é igual a 0,2. Consequentemente, o meu Q, que é o fracasso, é igual a 0,8. Deixa eu colocar aqui no meio que sucesso mais fracasso tem que ser igual a 1. Por isso que o meu fracasso é 0,8. O meu sucesso é 1. Vou até colocar aqui para ficar até mais fácil, ó. Então, meu Q fracasso é 0,8. Continuando com os dados. Toma-se uma amostra de 10 peças, N igual a 10.
Qual a probabilidade de? Letra A. Então, esses dados são os dados gerais para resolver a questão. Agora ele pede, na letra A, uma peça defeituosa. Opa. Nesse caso, esse 1 aí vai representar o que para a gente? Vou pegar a fórmula aqui e deixar ela aqui antes da letra A. Vai ser melhor. Então, a gente tem na nossa fórmula o seguinte. O meu Px vai ser igual. O x é o que eu quero saber. Vai ser igual ao número binomial de nx, que multiplica p elevado a x vezes q elevado a n menos x. É só isso. Essa é a fórmula geral. Então, uma peça defeituosa. Uma peça defeituosa significa o quê? Uma peça defeituosa significa que o meu x vai ser igual a 1. Deixa eu fazer dentro aqui que fica mais bonitinho. Então, a letra A. Uma peça, defeituosa. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o meu x vai ser igual a 1. Beleza, é só eu substituir. Então, o meu P de 1 vai ser igual. Meu N, se quiser voltar para ler, pode voltar, mas ele está aqui. Ó. Como eu já peguei os meus dados e coloquei separadinho, já só vi os meus dados. Meu N vale 10. O meu X, que é o que eu quero, vale 1. E aí eu continuo, sigo com ela. O meu P, que é o sucesso, vale 0,2. O meu X vale 1. O meu Q vale 0,8. O meu N vale 10 e o meu X vale 1. Deixa eu copiar isso aqui, que vai ficar mais fácil agora. Então, eu tenho que o meu P1 vai ser igual. Vou deixar isso aqui, só vou arrumar aqui para baixo aqui. 0,2 elevado a 1, 0,2. 0,8 elevado a 10 menos 1, 9. Beleza. É só resolver isso aí na calculadora. O resultado vai ser 0,2684. Não vale a pena eu ficar perdendo tempo fazendo isso aqui com vocês na calculadora, tá, gente? Isso aqui vocês têm que pegar e fazer. Já sabendo o resultado, pode jogar. Já sabendo o resultado, é só vocês jogarem aqui. Se não achar esse resultado aqui, tá fazendo alguma coisa errada. Deixa eu ver se eu consigo tirar uma foto aqui, só para mostrar para vocês como é que eu montaria isso na calculadora. Ó, 10 NCR 1 vezes 0,2 elevado a 1 vezes 0,8 elevado a 9. É assim que eu montaria na minha calculadora. Dá igual 0,268435. Vocês querem fazer aí para testar? Se vocês tiverem a calculadora de vocês em mãos aí, faz aí, ué. Não sei se vocês conseguem chegar nesse resultado aqui. Vou dar uns 2 minutinhos para vocês fazerem aí. Enquanto isso, eu vou montando aqui a letra B.
Beleza? Conseguiram fazer aí, pessoal? Usando o NCR? Beleza, Paulo, consegui aqui. Show. Se não quiserem usar o NCR, o que vocês vão fazer? O resultado disso aqui vai ser o quê? 10 fatorial dividido por 1 fatorial vezes 10 menos 1, 9 fatorial. É assim que faz. Se quiser fazer só aquilo ali, só para ver se já está entendendo como é que faz, o resultado disso aqui tem que ser igual a 10. Só dessa partezinha aqui, tá, gente? Beleza. E a letra B ele pede nenhuma. Qual é a probabilidade de eu pegar, nesse montante, pegar nenhuma peça que esteja defeituosa? Nenhuma peça defeituosa, meu X vai valer quanto? 0. E aí eu repito a mesma coisa. Só que ao invés de P de 1, eu vou fazer o P de 0. Ao invés de 1 aqui, vai ser 0. Ao invés de 1 aqui, vai ser 0. E ao invés de 1 aqui, vai ser 0. Então, o meu P de 0 vai ser... Quanto que dá 0,2 elevado a 0? Quanto que dá qualquer número elevado a 0? 1. 0,8 elevado a 10. Então, o meu P0 vai ser igual. Vou fazer aqui na minha calculadora. 10 NCR 0 vezes 1 vezes 0,8 elevado a 10. O resultado dá 0,1073. Beleza? Se vocês não souberem fazer 10 elevado a 10 na calculadora, ou 0,8 elevado a 10 na calculadora, é 0,8, o acento, o chapeuzinho do vovô, que eu nunca lembro qual é o nome desse acento, é 10. Ele vai entender que é 0,8 elevado a 10. E o que significa esses dois números aqui? Esses dois números significam que a chance de eu pegar uma peça defeituosa em 10 amostras é 26,84%. E aqui a chance de eu pegar nenhuma peça defeituosa em 10 amostras é 10,73%. Beleza? Tranquilo, né? Aqui é o exercício 3. Alguma dúvida? Então, vamos partir para que ninguém fala nada. Tem nada de dúvida. Beleza. Minha Tá calculadora acompanhando? só... Não, só vai falar que minha calculadora só semana que vem. Você comprou qual? Comprei a Cássio 991, sei lá. Show. Um negócio assim. Essas caixas, para mim, são as melhores. Uma lá que tem umas 510 funções, lá tem um monte de coisa. O problema é saber usar isso tudo, né? É o professor Grug, né? Tem as calculadoras muito sinistras, cara. Vamos lá para a questão 4. Em uma empresa de peças automotivas, o engenheiro responsável pelo controle da qualidade dessas peças constatou que são produzidas, em média, 10 peças defeituosas por hora. Opa! Já me falou em uma quantidade de peças em um determinado tempo. Isso me remete a quê? Me remete a lá utilizar o lambda, aquele lambda T. Beleza. Assinale a alternativa que contém a probabilidade aproximada de que em 1 hora, então, 10 peças defeituosas por hora. Ele quer saber em 1 hora. Então, a minha variação de tempo é a mesma. Eu posso usar o 10 aqui tranquilamente, como lambda T lá. Que em 1 hora sejam produzidas exatamente, ou seja, só exatamente 4 peças defeituosas. Nem 4 para baixo, nem 4 para cima. Exatamente 4 peças defeituosas. Beleza, sabendo disso, eu vou partir para a minha resolução. Então, nosso exercício 4, a resolução bem tranquila também.
vai me dar. Ele me falou lá que o lambda, ou seja, a média de peças produzidas por hora é igual a... Ih, rapaz, não vai ter isso aqui também. Peraí, que eu vou pegar ela aqui fora aqui. Ver se dá. Aê! O lambda, que é a média, né? São, vou botar aqui, 10 peças defeituosas por hora. Então, o lambda T vai ser igual a 10. Beleza. Ele me pede qual é a probabilidade de eu ter 4 peças defeituosas em 1 hora. Então, vou botar aqui peças defeituosas em 1 hora. A média de peças defeituosas em 1 hora. O que isso aqui mudou de... Ah, já sei. Ali. Beleza. Qual é a probabilidade? O que ele quer saber? Ele quer saber qual é a Px. Então, vai me remeter à fórmula, à seguinte fórmula. Deixa eu dar mais um espaço aqui. O meu Px vai ser igual lambda T. Opa. Elevado a x vezes E elevado a menos lambda T. E isso tudo aqui dividido por x fatorial. E aí eu tenho lambda, tenho lambda T, tenho x. Como eu falei para vocês, o E é uma constante, então eu tenho ele também. Não preciso de mais nada para fazer o meu cálculo. Então o meu P4 vai ser igual lambda T 10 elevado a x vezes E elevado a 10, opa, perdão, menos 10, e isso tudo aqui dividido por 4 fatorial. Então, meu P4 vai ser igual, fazendo na calculadora, vou falar do jeito que eu vou fazer na minha calculadora aqui, vamos ver se vai dar certo. 10 elevado a 4, 10 é circunflexo o nome desse acento, né? Circunflexo 4 vezes E elevado a menos 10 dividido por 4 fatorial, igual 0,01891. 0,01891. Ou seja, 1,891%. A probabilidade de eu pegar em 1 hora 4 peças defeituosas é de 1,891%. É isso que quer dizer. A resposta certa vai ser ou 0,01891 ou 1,891%. Vamos dar uma olhada lá na atividade. Resposta certa, letra A. Alguma dúvida, gente? Não, tá de boa. É bem facinho. É tranquilo de resolver. Só tem que ficar muito esperto, porque as questões que falam de espaço amostral, às vezes elas são um pouco mais complexas de fazer, porque às vezes fica difícil de você entender qual é o espaço amostral. Mas essas questões que são mais diretas, que você já tem a fórmula mais direta, fica mais fácil de resolver. Apesar das fórmulas parecerem meio cabulosas, assim, logo de começo, na verdade não são tantas. Vocês estão vendo que não é coisa tão cabuloso. Então, voltando a falar, a dica é a seguinte: separem os dados, cara. A primeira coisa que vocês têm que fazer
é separar os dados. Separou os dados, vê o que você tem, o que você não tem, e se o que você não tem, você tem como achar. Se você fez isso tudo e não conseguiu resolver, não conseguiu completar a sua fórmula, volta, porque você deve ter errado alguma coisa, ou tenta de outra forma. Mas aqui vai ser difícil isso acontecer. Então, nosso último exercício, que é o exercício número 5, é aquele que eu falei para vocês. Ó. Uma fábrica de carros sabe que os motores de sua fabricação têm duração normal com média de 150 mil quilômetros e desvio padrão de 5 mil quilômetros. Ou seja, o que eles fizeram aqui? Eles pegaram a estatística, uma estatística, eles pegaram lá N carros, fizeram a média aritmética da duração normal dos motores desses N carros e acharam a média 150. Utilizando esses dados ainda, fizeram com aquela outra formulona lá que faz a tabela, acharam que o desvio padrão é 5 mil quilômetros. Esse desvio padrão, assim, bem assim, resumidamente falando, é como se fosse a média 150 mil quilômetros, mais ou menos 5 mil. É basicamente isso. Então, qual é a probabilidade de que um carro... E aí, se ele tivesse te dado os dados, vocês teriam que achar a média e depois achar o desvio padrão. Então, qual a probabilidade de que um carro escolhido ao acaso, dos fabricados por essa firma, tenha um motor que dure menos de 163 mil quilômetros? E aí ele dá uma tabela do número Z. Então, se ele deu essa tabela do número Z, e vocês também estão vendo que a distribuição é uma distribuição que ele fala normal, em várias... É uma duração normal, tá vendo? Quer dizer, você tem ele te dá a ideia que é uma distribuição normal, você pode usar aquela fórmula para achar o Z, e depois de achar o Z, vocês usam a tabela para achar qual é a probabilidade. Por que tem uma tabela? Porque eles viram que o comportamento dos dados de diversos estudos matemáticos, o comportamento desses dados foi basicamente igual, é igual aquela curva de sino, aquela curva normal lá. Então, se eles pegassem número de coronavírus, por exemplo, e olhar, eles vão olhar e vai ver que vai formar uns gráficos em sino, um gráfico normal, aquela curva gaussiana. Se eles pegarem a quantidade de motores, eles veem que também tem uma distribuição normal. Se eles pegarem a altura de pessoas em relação à idade, eles vão ver que tem a distribuição normal. Então, o que é feito? Essa tabela é justamente, você pega os seus dados e transforma eles em outro número, o que vai ser o número da distribuição normal mesmo. E aí, a partir disso, você acha a probabilidade. Mas vamos fazer aqui para vocês entenderem. Às vezes, só falando assim, fica difícil de entender. Ó, essa é a questão número 5. Então, a minha equação, eu tenho que... vou pegar os dados primeiro, né? Eu sempre falo, não vou fazer diferente. Eu tenho que a minha média é igual a 150 mil quilômetros. Eu tenho que o meu desvio padrão é igual a 5 mil quilômetros. E a minha fórmula me fala que o meu Z é igual a X menos a minha média. Cadê ela? Isso tudo dividido pelo desvio padrão. Deixa eu só adicionar um outro dado aqui, que é qual dado? É justamente o que eu quero, né? Que é o meu X. O X vai ser sempre o que eu quero. O que eu quero? Eu quero saber menores que 163 mil. Então, eu coloco o meu X valendo 163 mil. A fórmula está aqui, então eu vou ter. E aí é só substituição de fórmula. E depois entender o que a tabela quer dizer em relação a isso. X, 163 mil. Média, 150 mil. Desvio padrão, 5 mil. O meu Z aqui vai ser igual a 2,6. Só conferir aqui. 163 mil menos 150 mil dividido por 5 mil.
2,6. Beleza. Achei o número do meu Z. O que eu faço agora? Após eu achar o número do meu Z, eu tenho que voltar lá e olhar a tabela da distribuição normal. Ele me deu só uma parte da tabela aqui, mas nessa parte aqui a gente vai conseguir ver. Eu não... Apareceu para vocês aí? Apareceu. Apareceu? Então vamos lá. O Z vale 2,60. Então eu venho aqui. O Z, gente, ele vai variar de 1 até... Essa tabela é grandona. Ele só deu aqui para a gente um pedacinho da tabela. Então o Z vale 2,60. Então eu venho no 2,60. 2,6, 2,60, que é 2,60. Então a minha probabilidade de acontecer é 0,9953, ou 99,53%. Se o meu Z tivesse dado 2,65, eu não olharia aqui, eu olharia 2,65. Então, eu teria essa probabilidade aqui. Mas como deu cravado 2,60, é essa aqui, que é 2,60, que está aqui. Então, resposta 0,9953. Então, passando aqui para o Word, só para completar. Por tabela, Z igual a 2,6, Px igual a 0,9953, ou 99,53%. Alguma dúvida? Não tem dúvida, não. Não, por mim não. Acho que não é. Tem resposta. É a letra B, tá? 99,53%. Pessoal, viram que não é nem nada assim. Depois, quando pega para capar mesmo, assim, não é um negócio muito difícil. Não tem que ter medo. Tá aqui para ajudar a gente. Às vezes a gente acha que tá aqui para atrapalhar, mas não, tá aqui para ajudar. Eu vou mandar agora para o grupo de vocês essas resoluções das que a gente fez, a 1, a 3, a 4 e a 5. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ver aí de novo. Essa aula, como normal, vai ser gravada. E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Tem que praticar. É isso aí, Valdo. Tem que praticar. Porque na hora que vocês fizerem a prática, é que vocês vão ter as dúvidas. Entendeu? Então, mas é o que eu falei no grupo hoje. Está me deixando muito satisfeito ver que grande parte de vocês está me procurando no privado, vem com um monte de dúvida. A gente tenta solucionar todas as dúvidas. O que a gente não, é o que eu falei, o que a gente não consegue, a gente passa para frente. Então, isso mostra que a turma de vocês está com vontade de aprender. E a primeira coisa para aprender é ter vontade de aprender. Porque se você não tiver vontade, se você não exercitar, se você não parar, estudar, ter disciplina, infelizmente não tem como aprender isso aqui por osmose. E aí não é só probabilidade estatística. Vocês vão ter cálculo 1 esse período, vocês vão ter matemática experimental esse período, e tudo tem que estudar. Tudo tem que sentar, pegar o livrinho lá, pegar o livro digital, colocar, olhar, escrever, fazer os exercícios propostos, tentar entender os exercícios resolvidos que tem nos livros. Pode me procurar a hora que for, e aí, ou pelo grupo, que eu sempre falo, que às vezes a sua dúvida é a dúvida de outras pessoas, ou pode procurar no privado também, não tem problema. E aí a gente vai resolvendo. Beleza, galera? Uma boa noite para vocês aí, então. Qualquer coisa, pode me procurar. Semana que vem voltaremos ao nosso horário, ao nosso dia normal, tá? Na terça-feira. Valeu, galera. Boa noite. Beleza. Falou, boa noite.